alguma, algum obstáculo ou alguma questão acerca disso, por favor, que nos ponha. Vamos dar 2 ou 3 minutos para ver se chega mais alguém, entretanto, e depois damos início aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou na rua por manter o micro apagado, mas eu estou-vos a ouvir. Ok. Obrigado. Obrigado. Vamos então só dar mais um bocadinho. Depois peço ao António que nos faça uma introdução como membro da Comissão Executiva do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, e depois arrancaremos aqui com o nosso encontro. E para já, obrigado por terem vindo. Muito bem, então eu nesse caso tomo a palavra para agradecer a todos a participação neste encontro e nesta apresentação formal e pública do portal em Fotografia e Território. É um projeto que, como o João Henriques muito bem sabe, que acompanhou isto de perto quando ainda era estudante aqui no Instituto Politécnico de Tomar, no mestrado em Fotografia, que tivemos aqui a oportunidade de poder ter durante 3 edições, se não me engano. O João foi aluno da primeira e nessa altura e na sequência de um outro projeto que o Instituto Politécnico desenvolveu na altura e que me deu grande prazer, foi o Imagens da República, Fotografia e Cidadania. Foi um projeto desenvolvido a pedido da Comissão das Comemorações do Centenário da República, na pessoa da doutora Fernanda Rolo, que nos convidou para organizar um evento fotográfico. Ela na altura pensou num concurso de fotografia, mas nós aqui do Instituto sugerimos uma outra solução, nomeadamente aquilo que foi feito foi workshops de fotografia organizados em todos os distritos, acompanhados de conferências, e essas conferências eram, digamos, o orientador do workshop foi convidado por nós, depois convidava um conferencista para dar suporte de alguma maneira a essa iniciativa do workshop. Isso foi desenvolvido, deu aso a um catálogo e um portal na internet que ainda está disponível. E portal esse que contém conteúdos bastante interessantes dessa iniciativa, e no decorrer dessa iniciativa ocorreu-me a possibilidade de construir um portal que pudesse conter e promover projetos de fotografia e território. Nessa altura tive o acompanhamento do Nuno Faria, que estava aqui no Instituto Politécnico de Tomar como docente e que acompanhou essa iniciativa, esse projeto, e ficou na altura inclusivamente sugerido que o João Henriques pudesse ser, enquanto aluno do mestrado ainda, nesse processo, pudesse acompanhar e ajudar a construir essa ideia. Não foi possível, na altura não se concretizou, ainda houve vários desenvolvimentos, mas só 10 anos depois é que estamos agora finalmente com um portal em fotografia e território, que está na internet já, a verdade é que já está, e amplamente participado por um número já muito significativo de autores, de fotógrafos. Alguns deles, digamos, são os fotógrafos, acho que podemos dizer, assim, consagrados num percurso de várias décadas de atividade nesta matéria, acompanhados também por outros mais jovens que entretanto se interessaram por estas áreas, vistas aqui de uma maneira muito transversal, mas que constroem esta ideia de podermos promover a fotografia e território através de uma plataforma que é muito oportuna, também nos parece, dado que estamos em plena pandemia e obrigados a confinamentos constantes e cada vez mais intensos nestes próximos tempos, é o que se adivinha. Daí que esta iniciativa parece-me a mim também, e a nós, bastante oportuna, porque assim estamos a disponibilizar conteúdos culturais em suportes digitais e estruturados nas tecnologias da comunicação, nomeadamente na internet, o que faz de nós uma possibilidade, faz do centro de estudos agora uma janela aberta para o mundo, não é? Já não é preciso vir ao centro de estudos para ver as nossas exposições, podemos ver os trabalhos, os projetos que estão connosco através desta plataforma, podemos comentá-los, podemos deixar um registro e podemos organizar futuros fóruns de discussão e debate, podemos vir a organizar exposições
podemos vir a organizar outras atividades, mas eu deixaria também esse espaço para o João Henriques quando ele for apresentar o dito portal. Mais uma vez só quero agradecer a todos os que estão agora presentes e aqueles que não estando presentes já emprestaram as suas qualificações pessoais e profissionais e as suas motivações a este projeto. Eu espero que isto nos leve muito mais longe do que aquilo que estamos agora. Acho que temos aqui um potencial extremamente interessante. Acho que é uma estrutura inovadora e pode ser, parece-me a mim que só pode ser o princípio de coisas muito mais interessantes e muito mais profundas. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. João, passo-te a palavra. E só queria fazer uma referência, desculpem já agora, é que hoje é o aniversário do CEFT, fazemos 2 anos, precisamente dia 20 de novembro, foi dia 20 de novembro de 2018 que foi assinado o protocolo que deu origem entre a Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que deu origem a esta oportunidade, na Casa dos Cubos, que é um edifício paradigmático da cidade de Tomar, com uma importância histórica. A Casa dos Cubos era o armazém, era um espaço de armazém que apoiava o complexo industrial da Levada, que foi entretanto também renovado, e daí que às vezes entro na Casa dos Cubos e a mim parece-me aquilo uma espécie de fábrica de ideias, há assim uma massa crítica que é o nosso arquivo histórico e contemporâneo, e depois há uns espaços e umas coisas que nos conduzem daqui para acolá e onde se organizam ideias e onde se resolvem projetos e portanto estamos assim, julgo, numa espécie de fábrica de projetos, de fábrica de ideias que eu espero que nos levem longe. E portanto estamos também a comemorar o nosso aniversário e portanto daí a minha dupla satisfação neste momento de estar finalmente a ver um projeto concretizado que teve origem cerca de 10 anos a esta parte e comemorar o 2º aniversário do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. Muitíssimo obrigado, bem-ajam e espero que tudo corra bem. Até já. Ok, António, obrigado. É verdade, estamos aqui, depois das nossas conversas iniciais, há uma década atrás. Penso que agora o aparecimento do Centro de Estudos veio dar essa possibilidade de finalmente conseguirmos concretizar várias dessas ideias que estavam a maturar há tanto tempo. Hoje vamos apresentar esta nossa primeira iniciativa, que é um portal em fotografia em território. Portanto, vamos receber, já recebemos alguns projetos de alguns autores que nos acompanham agora desde o início. Vamos conversar também com alguns dos autores desses projetos, nomeadamente com o Duarte Belo, a Margarida Correia e o Miguel Rodrigues, em representação de um coletivo. E, portanto, eu já irei conversar um bocadinho com eles. Já tinha dito as boas tardes a todos os presentes, mas volto a repetir, porque há pouco disse só para uns e agora já está a sala com mais algumas pessoas. Obrigado por terem vindo e por nos disponibilizarem o vosso tempo. Eu passo rapidamente a partilhar aqui o meu ecrã convosco, porque, portanto, naturalmente esta vai ser a estrela da nossa tarde, não é? Que é este nosso site. Penso que conseguem ver. Conseguem ver o meu ecrã, certo? Ok. Sim, sim. Ok. Portanto, temos aqui já digamos, a página de entrada. Se quiserem ir dando uma vista de olhos, naturalmente, depois com certeza que já estão à vontade para ir navegando e vendo. Portanto, temos aqui, de início, procuramos privilegiar um conjunto de autores que tivesse uma prática diversificada em que o território de alguma forma estivesse envolvido, ou seja, portanto, a ideia seria termos diferentes estratégias, diferentes aproximações e, digamos, uma espécie de diversidade que nos permitisse, naturalmente, mostrar o que é que vinhamos, mostrar o que de bom
se faz em Portugal e, acima de tudo, ter um lugar específico onde seja a comunidade em geral, seja a comunidade de investigação, pudesse também ter como referência esse lugar de pesquisa e que de alguma forma identificasse rapidamente ou navegasse rapidamente, quer por autores, quer por projetos, e dessa forma pudesse descobrir essa nossa diversidade. Eu penso que vocês estão a ver esta minha imagem. Portanto, se eu carregar aqui já nos nomes de alguns fotógrafos, por exemplo, vou carregar aqui no Walter, aparece-me logo um separador em que aparece o projeto do autor em causa. Alguns autores terão mais aqui um projeto, nomeadamente, por exemplo, aqui o Fernando Brito ou a Margarida Correia já contribuem com 3 projetos cada um, embora eles sejam designados como uma trilogia, no fundo fazendo parte do mesmo projeto. A Margarida com a trilogia New World, portanto um trabalho que ela fez nos Estados Unidos sobre as comunidades imigrantes portuguesas, e o Fernando Brito também com uma trilogia em torno de uma prática um pouco diferente e mais topográfica em torno da sua área de atuação, que é Setúbal. Portanto, questões específicas do planeamento e do uso do território nessa zona. Alguns fotógrafos têm, digamos, esta componente dita mais topográfica e, entretanto, o nome topográfico pode sofrer alguma contestação, mas é um nome próprio da história da fotografia, não é? Portanto, é um nome que identifica uma determinada forma de fazer e mostrar fotografia, que tem alguns tipos de preocupações de alguma ordem ligada, digamos, ao ocupamento, ao planeamento, à ecologia, e tenho aqui um desses projetos até bastante pronunciado nesse aspecto, que é o projeto do João Mota da Costa, que fez um projeto sobre uma área de costa que é ali na zona de Óbidos, e portanto que seria supostamente uma paisagem protegida, não é? Junto ao mar, junto às arribas, em que essa paisagem, digamos, foi desvirtuada em face da criação de uma coisa que se chama potencial interesse nacional, ou seja, em face de uma abordagem que envolve um determinado montante de investimento, digamos, tudo aquilo que é paisagem protegida passa a ser desprotegido e passa a estar exposto a uma série de questões que depois, enfim, alguns projetos ainda estão em curso e já estão há anos, digamos, a alterar todo o entorno paisagístico, outros já estão construídos e, obviamente, aquilo que era protegido passou a estar desprotegido, não é? Depois, temos aqui alguns fotógrafos que trabalham num registro um pouco, digamos, como é que eu diria, poético, ou seja, a fotografia, seja ela de território ou enfim, que usa o conceito de paisagem, muitas vezes tem estas várias formas ou estas várias modalidades de aparecimento, que muitas vezes têm a ver com a intenção do fotógrafo, com o posicionamento do fotógrafo na sua prática artística, ou não, enfim, nem todos os fotógrafos privilegiam uma aproximação artística às suas séries, e outros são, digamos, por vezes um pouco mais vagos, mas nem por isso menos, digamos, informativos ou com possibilidade documental sobre o lugar. Porquê? Enfim, existem, aliás, eu acho que a riqueza de tudo isto é também a diversidade, não é? Se não houvesse diversidade, nós sabemos que muitas das coisas não teriam tanta riqueza e tanta possibilidade de evoluir, e este projeto do Tito Moraes, como poderia puxar o projeto
do Walter Vinagre, pois no fundo eles partilham de algumas características comuns, quer ao nível da aproximação estética, quer das técnicas e dos conceitos usados. Portanto, o Tito trabalha sobre um território na Beira Alta e, digamos, aproxima a uma certa noção de ruralidade, usa o preto e branco, usa o retrato também e, digamos, dá uma visão que é muito própria. Este projeto que eu estou a mostrar, a Casa das Sete Senhoras, salvo erro, em 2016 ou 2017, teve um protagonismo europeu e mundial muito grande, porque este livro foi reconhecido como um dos livros, o livro está editado, não é? Foi reconhecido como um dos livros mais interessantes e houve um conjunto de críticos ingleses que o selecionaram para uma lista de livros do ano e, portanto, é uma honra para nós, evidentemente, ter este projeto do Tito connosco, que é absolutamente fantástico e que eu vos convido a ver. Se repararem, e digamos, nesta fase eu estou, digamos, um pouco a passar pelos vários tipos ou pelas várias tipologias possíveis na paisagem, porque, por um lado, estou a introduzir os fotógrafos que estão connosco desde o início, e é importante, e, por outro lado, estou também a dar um pouco de visibilidade, se repararem, algumas estratégias e algum conceito e técnica que o Walter usa no seu projeto e na cor pode ter similaridades com outros, o que importa, digamos, não só para a comunidade fotográfica, mas também para a comunidade de pesquisa e investigação em torno da paisagem, e eu sei que existem alguns investigadores em Portugal que estão, digamos, estas são coisas que estão na mente deles e são coisas que esperamos possam, este nosso intuito de arquivo possa vir a contribuir. Temos aqui a Paula Rusch, que é uma autora portuguesa que está há alguns anos em Inglaterra, que tem este projeto absolutamente interessante. Aliás, toda a prática dela tem uma profundidade e um interesse bastante grande. Penso que ela ainda não tem, digamos, ainda não é muito conhecida cá em Portugal. Ela fez uma aproximação a um projeto de facto revolucionário que foi um bairro na meia praia em Lagos, que teve depois uma série digamos, que é bastante conhecido, não é? O Zeca Afonso fez uma canção que se chama Os Índios da Meia Praia, há um filme do António Vasconcelos, enfim, há uma série de coisas. A Paula fotografou o bairro, fez um jornal, criou portanto esta é uma foto do jornal, criou uma exposição bastante interessante, expôs em Londres, na Paradigm Store, em 2015, e teve também a bondade de nos mostrar este projeto e mais uma forma de trabalhar em torno da questão do território enquanto memória, arquivo, enquanto digamos, importância política, talvez não tanto arquitetónica, mas de certa forma o bairro foi criado foi ajudado a criar pelo arquiteto José Veloso e, portanto, o arquiteto José Veloso tem uma obra de alguma importância no panorama nacional também. Temos também uma fotógrafa que é a Andreia Oliveira, que trabalhou, tem connosco dois projetos, um deles, portanto, sobre um território que eu diria quase emocional, porque é onde ela nasceu, onde ela passeia, onde ela gosta de, digamos, de um território que curiosamente ela chama que é dela, o que é muito bonito, não é? Nós dizemos que o território é nosso, nós muitas vezes temos a propriedade
em termos de escritura, mas não temos a propriedade psicológica, portanto isso é de uma grande beleza, isso é praia. E depois, uma aproximação que eu chamei também para o nosso site, porque me pareceu ter uma qualidade muito específica e que tem a ver com, digamos, a escuta da voz dos imigrantes portugueses em Londres, acompanhada de fotografias de parques em Londres, não é? Portanto, embora esta paisagem não seja relacionada com o nosso território, ela de certa forma tem uma ligação muito forte. Porquê? Porque, no fundo, ser-se imigrante, e eu também fui imigrante e muito perto de Londres durante algum tempo, durante cerca de 2 anos e meio, eu sei o quanto o território, o sítio onde nascemos, onde vivemos, onde temos os nossos amigos, eu sei o quanto isso significa, digamos, emocionalmente para uma pessoa. Portanto, o estar longe, digamos, é uma questão aparentemente, ou talvez nem aparentemente não seja a palavra correta, mas é uma questão importante e que a Andreia resolveu aqui de uma forma muito sui generis e devido a essa atitude eu pedi para ela nos facilitar também ter esse projeto online, o que muito lhe agradeço. Eu penso que a Andreia está aqui entre nós. Obrigado. Temos depois aqui um projeto coletivo que eu já vou interpelar daqui a pouco o Miguel Rodrigues. Temos o Paulo Catrica, um nome incontornável da prática de uma certa forma de fotografia que eu voltaria a chamar, enfim, talvez, enfim, às vezes chamar nomes é só uma forma de nos encontrarmos, não é necessariamente aplicar uma estampa de classificação, mas que é uma fotografia de topografia, que ele próprio exemplifica muito bem com coordenadas GPS nas legendas e ao mesmo tempo até, digamos, a abertura utilizada, o dia em que foi feito e a hora. Portanto, a hora, é curioso, esta nota é interessante da hora, porque muitas vezes nós, ou pelo menos eu, talvez por defeito, gosto de tentar perceber a hora que as fotografias foram feitas. Ora, o Paulo facilita-nos aqui essa hora, portanto, a hora, o ponto em que o sol está define muitas vezes a fotografia, ou se existe sol, se não existe sol, etc. Muitas vezes são dados importantes para quem pratica paisagem com alguma profundidade, e o Paulo fornece aqui um conjunto de informações bastante sólido, o qual, curiosamente, depois é também, há mais um fotógrafo entre nós que também fornece um conjunto de informações bastante sólido, que é o Duarte Belo, e com quem já iremos conversar de seguida. O Nuno Andrade está aqui como participante no projeto coletivo, portanto, sobre a Estrada Nacional 10, um projeto que se chama Invenção da Amnésia, portanto, e do qual participam neste conjunto de fotógrafos que estão aqui o Miguel Rodrigues, o Nuno Andrade e o Fernando Brito. Eu penso que já vi o Fernando Brito alguns aqui na sala também. Olá, Fernando. Obrigado. Obrigado por Oi, boas. Viva. Tudo bem, Portanto, tivemos esta manhã aqui o João Abreu do Museu da Paisagem e de forma feliz este projeto, a Invenção da Amnésia, estará, portanto, está a ser preparado um Project Room no Museu da Paisagem sobre este projeto. Penso que o Miguel fará menção a isso também. E é um projeto bastante interessante porque congrega vários tipos de participações. O Renato Japi com escultura, portanto, o Miguel Rodrigues com uma série fotográfica, Friction of Distance,
o Nuno Andrade com a Estrada, o Fernando com 2 vídeos, temos os vídeos aqui em baixo, e se forem vendo o resto do slideshow, temos algumas fotografias da instalação em Setúbal e temos, portanto, alguns screenshots também daquilo que poderá ser possível ver através da sala do Museu da Paisagem. Esta manhã foi importante ouvirmos o João Abreu do Museu da Paisagem, porque ele falou-nos com alguma profundidade do projeto. Penso que quer este projeto do nosso site mais em torno, neste caso, do arquivo, embora a nossa iniciativa Fotografia e Território não se vá resumir a arquivo. Nós pensamos vir a ter futuramente um projeto expositivo anual e um conjunto de outras iniciativas ligadas à produção de conhecimento e à produção de imagem também, em torno da residência artística, em torno da produção intelectual. E, portanto, embora isso não esteja já aqui assinalado desde o início, dentro em breve viremos a ter novidades, até porque já estamos a preparar isso com outros parceiros. Mas, voltando aqui ao projeto sobre a Estrada Nacional 10, e que eu tive o prazer e o gosto de ver em Setúbal ao vivo e do qual gostei bastante, e daí ter pedido também a estes amigos para colocarem esse projeto aqui connosco, temos o vídeo do Fernando, 2 vídeos neste caso, e temos aqui, digamos, alguns links que vos permitirão explorar toda uma série de ligações sobre as diferentes formas em que alguns autores foram contribuindo para o projeto, e o Miguel daqui a pouco fará, já conversaremos um pouco mais sobre este projeto. Eu penso que já falei com toda a gente, ou mencionei toda a gente, excepto talvez agora os nossos convidados, com quem começarei a dialogar. Vou dar, digamos aqui, uma preferência e usar um termo que eu espero que seja entendido de forma cavalheiresca, e dizer que as senhoras primeiro, não é? E, portanto, espero que não esteja aí alguém do Me Too a pensar que eu já estou a ter uma atitude menos cordial, e, portanto, eu peço que a Margarida Correia, portanto, se quiser, agora eu paro de partilhar o ecrã e a Margarida, se estiver nesta página, puder ela própria fazer a sua digressão através do seu ecrã. Era isso que eu ia perguntar, porque eu não sabia bem como é que íamos fazer, eu até fiz aqui. Bem, eu vou dizer primeiro boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Olá. E eu ia te perguntar, eu fiz uma apresentação só porque, como não combinámos, mas se calhar fazia mais sentido mostrar pelo site se o blog é novo. E como quiseres, Margarida, como achares que faz sentido para ti, e nós conversamos a partir daí. Eu vou se calhar voltar aqui à minha, vou ver se consigo, portanto partilho aqui, não é? Que eu vou buscar aqui, eu não sei se preciso aqui de alguma coisa para ir buscar o meu PowerPoint. Eu posso partilhar. Podes fazer um share screen e mostrar-nos o teu PowerPoint, sim. Ok. Mas eu tinha que abrir primeiro o PowerPoint, não é? Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Eu acho que ainda andamos todos um bocadinho à procura do... E depois são várias plataformas, às vezes já... Destas funcionalidades do Zoom. Aqui já... Ele não costuma aparecer logo aqui, só... Ok, está aqui. Ok, já temos o teu PowerPoint, sim. Vou só pôr aqui. Ok. Então, eu aqui para a participação para o blog eu escolhi, e para hoje, escolhi apresentar um projeto que se chama New World, que eu fiz nos Estados Unidos. Pronto, eu estudei fotografia nas Belas Artes em Lisboa, depois fui fazer um mestrado para a School of Visual Arts em Nova Iorque, onde vivi 15 anos.
e voltei há 3 anos para Portugal. Quer dizer, na verdade voltei há 2 anos para Portugal. Mas pronto, falando em território, também a motivação aqui do trabalho também tem a ver com essa deslocação. Eu comecei o projeto a convite de um centro de artes onde eu fiz a minha primeira exposição individual nos Estados Unidos, no Real Art Base, que é um centro de artes em Hartford, no Connecticut, e eles mais tarde convidaram-me para fazer um projeto de arte pública. Eu na altura, quando lá fui, conheci uma comunidade portuguesa, mesmo ao lado. Portanto, o Centro de Arte era uma fábrica antiga de têxteis, e mesmo ao lado havia uma comunidade portuguesa. Portanto, eu também, eu estava em Nova Iorque, há alguns portugueses, há uma comunidade, mas é uma realidade muito diferente do que se revela no resto do país. E ali, porque portanto, há portugueses a viverem por todo lado, mas eu estava ali numa bolha. Claro. E quando quando comecei a fazer este projeto, dei-me conta da maneira como eles se organizavam. A ideia também era fazer um trabalho com a comunidade e tentar perceber como é que eles se organizavam-se, como é que se ligavam com a sua cultura, lá está também com o seu território, as suas memórias, porque também é o meu tema de interesse. E pronto, eu fui lá várias vezes, comecei a falar com as pessoas e a perguntar o que é que guardavam, que memória visual é que tinham também de Portugal. Esta comunidade vinha muito da região centro do país, da zona de Leiria, e percebi que se organizavam em torno da igreja. A igreja é sempre um ponto que se repete, a música, e o clube também é um sítio em que se reúnem, e até onde a geração mais nova também vai, pronto, retoma e faz esta ligação entre as duas culturas de uma maneira muito própria. As referências são tudo muito referências do passado, não é? De uma visão que eles também tinham do país e de certas tradições, não é? Claro. Aqui, Deixa-me só interromper e perguntar uma coisa, justamente sobre isso que estás a dizer. No fundo, aquilo que eu percebi das imagens, e se muitas destas pessoas já não voltaram a Portugal, eles têm uma memória de um Portugal que já, no fundo, conservam através das suas fotografias, dos seus artefactos dentro de casa, mas esse Portugal muitas vezes já está extinto, não é? Pois, muitas vezes, eu estava ali a rever umas imagens, por acaso, de uma viagem. Eu fiz 2 viagens, a continuação, eu tenho 3 grupos, porque depois, entretanto, decidi ir a outras partes dos Estados Unidos, fui à Califórnia, e eu estava ali a ver uma imagem que tinha assim uns brinquedos de madeira, e eu pensei, bem, mas isto em Portugal eu já não consigo encontrar estes brinquedos se eu quisesse, mas ali eles tinham muita variedade. É interessante, fica esta memória e conseguem continuá-la. Isso é mesmo, pronto, o que acontece. Agora, a geração mais nova já é outra realidade, não é? Nós temos estes objetos e estas tradições, mas há aqui isto é de uma determinada altura, não é? Depois, no presente, eu vou continuar a mostrar as imagens, porque eu tenho ali umas imagens também, lá está, do rancho folclórico, que é onde as gerações mais novas se encontram. Claro. Aqui, pronto, o que eu fui, mas isto tem a ver com o meu processo de trabalho, eu também perguntei que objetos é que tinham, o que é que guardavam, para eu tentar construir uma narrativa, uma história. Aqui a senhora Adelaide Vida tinha este álbum e tinha a história da igreja. Eles constroem, em todas estas comunidades há sempre uma igreja de Nossa Senhora de Fátima, não quer dizer que seja só da Nossa Senhora de Fátima, mas muitas vezes é. Claro. E a comunidade junta-se muito em redor quando acontecem estes eventos, todas as tradições. Mas ela tinha este álbum incrível, porque pronto, foi feito com muito carinho, mas tem os vários momentos da construção da igreja. Ela fazia voluntariado, e depois tem todas estas notícias. Aqui pronto, não vemos tão bem, é mais a maneira, para ver a maneira também como eu organizo os materiais que encontro. Portanto, eu trabalho, faço retrato, também faço paisagem, mas são vários, eu funciono com vários géneros. Claro. E depois articulos, como aqui, portanto, utilizo a imagem de arquivo, que fotografo na mesma escala que o objeto original, mas pronto, interessa-me que tenha uma noção de volume, da sombra do objeto em si, dessa materialidade. E
e através das histórias dos objetos destas pessoas conta a história da relação que eles têm também com a terra e com a sua herança cultural. O Manuel Gaspar tinha um programa de rádio, eu fui falar com ele à casa dele, ele tem este quarto que era o Palácio das Necessidades e tinha os objetos, todas as referências. E aqui as referências já se começam a misturar, as americanas com as portuguesas, eles estão aqui neste misto cultural. E ele tinha uma coleção de discos incrível, porque ele tinha os programas de rádio, tinha discos que tinham edições especiais para os Estados Unidos, que têm as dedicatórias, também as assinaturas, os autógrafos dos artistas que ele convidou para o programa dele. Tinha um programa que era A Hora da Saudade, que pronto, foi também o título que eu dei à peça dele. Aqui são os objetos com estas referências também de um período, lá tem aqui o Camões, a Amália, o Salazar, de uma época também muito específica, também a altura em que eles vieram e uma época que é referência para eles. Claro. E aqui, pronto, eu também, aqui falando em território, ele tinha estas capas, isto é uma edição mesmo para o mercado americano. Eu lembro-me, tu expuseste isto na EDP, na Fundação EDP. Eu expus isto na EDP. Eu inicialmente fiz um projeto de arte pública em Hartford, mas era no exterior, e então eles têm uma rua que é Park Street, que também tem um nome, também vem também tem a ver com o nome do bairro, e em que estão as lojas, e eu pus estas músicas a tocarem na parte exterior, na rua, e também tinha estas capas dos discos. Portanto, eu tive que fazer uma instalação no exterior, mas eu tinha reunido muito material. E eu também, quando encontrei, eu aproveitei a situação e fotografei imenso, mas a escala não tinha, por vezes não tinha aquela escala mais íntima para mostrar determinados objetos. E então, na Fundação da EDP, tive a oportunidade de mostrar o projeto pronto, na sua totalidade e pronto, na altura também foi feito um catálogo, um livro, que também foi muito especial porque me permitiu levar o trabalho também de volta para lá, claro. A circular de outra maneira, porque o livro circulei e funcionava também enquanto objeto, claro. E portanto acabou por ser complementar o projeto. Aqui era a referência, eu na altura também fiz um outdoor na entrada do bairro, porque eu tinha perguntado à comunidade qual era a memória visual que eles tinham de Portugal, e muitos referiam sempre a Praia da Nazaré, que é assim é um ícone, é aquela referência visual. E eu nos discos, eu nas imagens também tentei criar essa relação. Eu vim cá no Natal, fui fotografar a Praia da Nazaré, que eu já vos mostro a imagem mais à frente, claro. para pôr essa imagem. E pronto, eles também tinham estes discos em que também aparece. Então no livro também consegui construir estes paralelos entre os vários elementos. Isto era como eu mostrei a forma como eu articulo as fotografias e a escala, mais como referência também. E aqui é um dos mais jovens, a comunidade mais jovem, onde eles acabam por fazer esta ligação com a sua história, que é no rancho, que são momentos, eu fui lá visitá-los, eles sabiam que vinha a fotógrafa, estavam prontos, eu tive que fazer mesmo a sessão fotográfica a sério, mas depois voltei outra vez no outro dia e fiz, eles aqui já, hoje em dia também as roupas podiam estar aqui em Lisboa ou noutro sítio, não há tanto essa fronteira. Okay. Mas tinha a ver também com as expectativas que eles tinham da minha visita e a maneira como eu os via naquele contexto. Isto foi no clube, portanto no clube é onde eles têm, claro. É um ponto de encontro muito importante. Depois, aqui lá está, eu fiz isto é o outdoor que eu fiz, coloquei na entrada do bairro, que era a Praia da Nazaré, porque eu fui mesmo lá ao sítio trazer a memória visual. E depois eu acabei por dar continuidade ao projeto, porque fiquei com curiosidade. O projeto surgiu organicamente, eu na altura também ainda não tinha percebido que era imigrante, embora já lá tivesse há alguns anos, e depois e foi uma janela e eu fiquei com curiosidade de dar continuidade e acabei por ir a Sausalito, fui à Califórnia, primeiro fui também a Santa Clara. A Califórnia é enorme e as comunidades portuguesas são muitas e eles fazem estes festejos a escala, eu acho que nós não nos damos bem conta, eu não me dava conta da comunidade ser tão grande. A comunidade da Califórnia também é uma realidade diferente da de Hartford, porque já lá estão há mais tempo e também é uma comunidade em grande parte vinha dos Açores, há uma mistura, mas muitos vêm dos Açores. E pronto, é um sítio que também, a ligação ali é mais à parte da agricultura, na zona de São Francisco foi onde eu acabei por fotografar
o Tony Brasil, é uma zona, havia muitas quintas de produção leiteira, e, portanto, mas muitas quintas portuguesas, é incrível que Silicon Valley, aquilo era tudo quintas portuguesas, é impressionante. Acho que ainda há ali material para explorar, mas... Isso é uma informação muito interessante. Aquilo é incrível, porque são as zonas mais caras hoje em dia. Sim, imagino. As quintas, é que se nós formos ver a história, aquilo eram tudo, este senhor expropriaram-lhe a quinta que ele tinha, porque estava numa zona, que agora é um parque natural, nas Headlands, que é uma zona mesmo ali, com uma vista incrível para a Bahia, e eram só quintas, é uma história fascinante. Pronto, ainda tem panos para mangas, eu até gostava de lá voltar outra vez a fazer. Verdade, tem pano para mangas. Pois, e a comunidade é que eles fazem estas festas para em 50 sítios diferentes. Também, pronto, o estado é enorme. Nós podemos estar a viajar pela Califórnia fora e até em Oregon também fazem estas festas do Espírito Santo, lá está a tradição açoriana. Portanto, só a noção de escala também é outra. Para mim também foi muito interessante. Eu tive muito tempo em Nova Iorque, eu viajei também para outros sítios, mas de repente estar ali... Pronto, é que nós temos de estar a viajar horas e horas, é mesmo, pronto, e ter tantas comunidades espalhadas também é um desafio, mas foi muito interessante. Aqui é só um bocadinho, eu pus aqui o Tony, eu fiz outras imagens, mas ele tem uma quinta e tinha aqui aquele espaço, a casa dele era uma coisa incrível. Eu também, pronto, eu quando encontro este espaço também é especial e tem estas referências todas americanas misturadas com as referências portuguesas. E depois ele tinha este espaço que era uma sala com uma coleção de fotografias. Eu também me interessa muito a forma como é apresentado o arquivo, a imagem de família. Claro. Ele tinha a casa forrada a imagens, era assim um sítio pronto, fascinante. Isto também, ele tinha a piscina, a casa também já estava um bocadinho parada no tempo, não é? Tem aquela carga também da memória, o tempo que já passou e continua tudo ali... Na mesma em relação à família dele, porque o senhor já tem alguma idade e toda esta memória, não é, de uma determinada altura. E é interessante também, mesmo a nível de território, porque a Califórnia tem muito a ver com Portugal, a luz é uma luz quente, tem a ver, podemos fazer comparações até com o nosso Alentejo, há uma familiaridade muito grande nos visuais. E isso também foi interessante de observar. Eu sei que se calhar já estou a falar bastante, mas eu também fui ainda a New Bedford, também é outra zona emblemática, porque é uma zona mais ligada à pesca. E aqui, pronto... É onde? É no Massachusetts. New Bedford é acima de Boston, não é? É perto de Boston. Em Boston também há muitas comunidades de portugueses, Rhode Island também é uma zona... Mas Rhode Island é pequenino, é mesmo ao lado também de Massachusetts, que tem muitos portugueses mesmo. É interessante às vezes estar a viajar nestes sítios e ver referências visuais que me são familiares, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver, não é? O sítio, aquilo está completamente desfasado, porque a noção de escala e às vezes aquela mistura da cultura americana e portuguesa isto no exterior, eu fui muito para o interior porque me interessa muito também estes espaços domésticos, esta parte de o que é guardado na memória. E aqui, pronto, era esta... Muitos destes portugueses, eles viajavam, voltavam novamente a Portugal. Este senhor fazia barcos, pronto, esta relação também com os objetos. Ele aqui também tinha, pronto, com os álbuns, a história, como é que ele constrói esta relação da escala do íntimo e do exterior. E aqui era o barco, pronto, cada um tinha o barco, que era o seu objeto de eleição, e pronto, aqui também era a comunidade, isto aqui isto penso que é Fall River, é tudo no mesmo sítio, e é essa zona que é o maior porto pesqueiro dos Estados Unidos e são só os portugueses. Não é só os portugueses, acho também holandeses, mas a maior parte são portugueses. Claro. E aqui, pronto, fotografei o senhor Manuel Vinagre, e com o seu barco. Eles trazem muitas coisas de Portugal, não são encontrar às vezes sítios com imensos objetos, é incrível. Pronto, e aqui também é mais uma referência. Isto eram as coleções que eles tinham. Também eu construo estas narrativas, estas relações com as fotografias que eu encontro. Claro.
aqui o Carlos Rafael também, que tem uma grande frota pesqueira, mas entretanto também já foi preso. Pronto, e também são personagens que pronto, são muito interessantes. E aqui a forma como eu também apresentei, isto foi aqui em Vila Franca de Xira, na Bienal. Sim, eu também, eu recordo-me de ver isto. Foi na última Bienal agora, não é? Foi. Oi, peço desculpa. E agora, pus aqui umas fotografias, eu pus até quando vi, eu até pus hoje de manhã, porque eu estava a ouvir a conversa e eu estava com curiosidade de estarem a falar de maçã, porque maçã é o meu marido. Eu não tinha uma relação especial com maçã antes, mas tenho estado a redescobrir o sítio e para mim, pronto, é um sítio pequeno no interior, eu não tinha, nós muitas vezes ouvimos falar de todas as questões que estavam a levantar, mas eu nunca tinha, pronto, até ir visitar o sítio mais frequentemente, não tinha bem essa noção. Claro. Então eu decidi pôr aqui um bocadinho de um projeto que eu tenho estado a fazer, mas não está nem desenvolvido, não está desenvolvido, quer dizer, não está terminado, não é? Claro. E que lá está também, tem a ver com esse isolamento, a noção de, a escala é tão diferente, não é? Eu vinha às vezes de Nova Iorque e depois ia à Mação, o contraste não podia ser maior, porque era pequenino, mas também desertificado, não é? Poucas pessoas, muito... Outro ritmo, também outro cheiro, não é? E eu achei que fazia sentido pôr aqui algumas imagens só para contextualizar a passagem. Mas desculpa, então andas a trabalhar fotograficamente sobre este mação, digamos, em que é que consiste este conjunto de imagens que nos vais mostrar aqui? Eu vou mostrar só alguns retratos destas senhoras que eu conheço de mação, porque eu tenho mais à vontade de entrar nestes espaços íntimos. A tua família é daqui? São familiares, são. Ok. Mas eu normalmente também trabalho com pessoas pronto, que têm alguma relação próxima ou que construam uma relação. Eu preciso de algum tempo para estabelecer algum contato. É só um início, ainda não tenho uma ideia fechada, portanto eu decido incluir aqui só mesmo porque faz uma conversa hoje de manhã. Não, é ótimo, obrigado. Obrigado. Mas tem a ver com esse lado de um sítio em que está muito parado, de certa forma um pouco abandonado, não é? E esse sentido. E pronto, e aqui são pessoas da família do meu marido. Ok. Que é uma realidade muito diferente daquela em que eu cresci, portanto é um bocadinho também interessante experimentar com um olhar diferente para este interior, para este outro tempo. Claro, ok. E pronto, e agora já terminei a minha apresentação, se quiserem perguntar alguma coisa. Ok, só te peço, exato. Okay. Obrigado, Margarida. Peço aqui a nossa assistência aos nossos convidados que, se quiserem colocar alguma questão à Margarida, que tenham a bondade, não é? O Rui Henrique irá dizer alguma coisa? Penso que não. Ok. Obrigado, Margarida. Então, obrigado pelas duas coisas. Primeiro, por teres aceito incorporar os teus projetos que fizeste nos Estados Unidos e que ganharam agora uma dimensão diferente, porque quando são os próprios autores a falar sobre as coisas, permitem-nos sempre ver e saber coisas que não conhecíamos, e eu acho que esse é um dos pontos fortes da fotografia. Sempre achei muito interessante o facto das pessoas se juntarem à volta de uma fotografia para contar uma história, não é? Hoje em dia fazemos isso nos telemóveis, tipo, tiramos umas fotos e mostramos às pessoas com muito orgulho, olha, estive aqui, fiz isto, assim, assado. No teu caso é um trabalho artístico com profundidade e consequência e que foi reconhecido pela comunidade através das diferentes
digamos, exposições que foste fazendo e, portanto, obrigado e parabéns. Obrigada, obrigada. E até já. Até já. Ok, vou convidar agora o Miguel Rodrigues, penso que ele está aí, sem microfone. Estás-me a ouvir, João? Olá, Miguel, estás bom? Tudo bem, desde há bocado. Então, olá, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao António Ventura e ao João Henriques este convite para estarmos aqui. Infelizmente não podemos estar ao vivo em Tomar, não é? Mas pronto, se calhar estão aqui mais pessoas que não estariam se fosse em Tomar. Vamos tentar ver as coisas pelo lado bom. Andei aqui à procura da imagem do Luís Rocha para lhe deixar um abraço, que não ouvi há muito tempo, mas parece que ele já saiu. Pronto. Acho que já saiu, já saiu. Lhe deixo o meu abraço. E queria começar por dizer que estou aqui numa posição complicada para apresentar um projeto coletivo. O Fernando e o Nuno estão aqui. Olá, Fernando, e olá, Nuno. Portanto, eu vou assumir que vou contar uma história mais ou menos deste projeto e que esta história tem muito a minha perspectiva, não é? Mas vou tentar ser rápido para que eles possam acrescentar alguma coisa, já que aqui estão, passo-lhes a batata quente também. Ótimo, ótimo. É ótimo também que assim convocamos o Fernando e o Nuno também para poderem dizer qualquer coisa sobre os projetos deles, se quiserem. Boa ideia. Exatamente. E então eu vou tentar falar um bocadinho agora. Isto leva sempre um bocadinho de tempo até eu perceber o que é que estou a fazer aqui, desculpem. Onde é que está o site disto? Estas coisas nunca ficam mais simples, não é? Vocês vão desculpar, vão-me dar um segundinho para eu perceber onde é que está no computador aqui o que eu estou à procura. Que ainda agora abri uma coisa à parte para não perder tempo, mas não serviu de muito. Ora bem, acho que agora já vou conseguir. Não é isto, pois não, não. É este, pronto. Peço desculpa aqui por este pequeno intervalo, mas agora já está a coisa certa. O projeto é a Invenção da Amnésia. Pronto, isto é um projeto coletivo de um grupo de pessoas. Isto começou muito em torno de conversas muito prolongadas e caminhadas, inicialmente entre mim, o Fernando Brito e o Humberto Brito, que não está por aqui e que acabou por não continuar no projeto connosco, mas a quem deixo um abraço e um agradecimento, em torno daquilo que é a paisagem, o que é que nós podemos fazer com este termo paisagem, não é? O que é que a paisagem representa, o que é que a paisagem deixa por representar. E havia sempre uma questão muito grande sobre a questão da paisagem, nós estarmos a ver isto, estamos a ver em perspectiva, não é? E estamos a criar sempre um distanciamento em relação àquilo que estamos a ver. E essas conversas deram origem a esta ideia de trabalhar sobre uma coisa que nos permitisse aproximar-nos e trabalhar a partir de uma certa ideia de intimidade com a experiência do espaço e com as nossas vivências diretas do espaço. Esta Estrada Nacional 10, onde nós temos feito os trabalhos, acaba por ser uma espécie de palco onde todos nós temos essa experiência da qual podemos falar. Portanto, eu dei aulas ali ao pé de Vila Franca de Xira, o Fernando, o Nuno, o Alexandre Lagoa, que não pode estar hoje, vivem na estrada ou muito perto da estrada, portanto têm esta relação muito diária com a estrada. E ainda o Renato Japi, que fez uma estrada em Almada e que também passava muito nessa estrada, e o André Fontes,
que também vive muito próximo da estrada e está muito habituada a atravessar esta estrada. Portanto, a nossa ideia era partir desta questão da experiência, de pensar o que é isto da experiência pessoal e de um certo desgaste que advém do facto de nós passarmos muitas vezes no mesmo sítio. Como é que nós representávamos isto? Não é? Nós partimos muito de um conjunto de autores. Esta questão da paisagem, a professora Adriana Veríssimo Serrão tem um trabalho impressionante feito ali no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, em torno das questões da filosofia da paisagem. Ela tem uma compilação de textos também, um dos quais é um texto com o mesmo nome, Filosofia da Paisagem, do Georg Simmel, do sociólogo alemão, e em que ele falava de algumas questões que nos pareceram muito interessantes dessa construção da distância e de uma relação que nós temos com as coisas à distância, e também de uma coisa que acaba por ser entendida como uma certa fragmentação, não é? Por um lado, a paisagem é sempre um todo. Ele próprio diz, não, a paisagem não são as árvores e o rio e a montanha, é uma certa impressão que nós tiramos da observação dos elementos que lá colocamos, não é? E nós fomos a procurar aqui desta fragmentação e de procurar os elementos que poderíamos trazer para aqui, para esta questão da experiência. E depois socorremos de um outro livro de um geógrafo iufutuano, chamado Space and Place, The Perspective of Experience. E ele fala numa questão, em dois tipos de conhecimento. O conhecimento íntimo, que ele liga, que ele dá como exemplo, por exemplo, um taxista quando anda na cidade e o conhecimento que ele tem da cidade, não é? Por comparação com o conhecimento abstrato, que seria aquele, por exemplo, um turista tem, se for para essa mesma cidade, e que tem que estar a guiar-se através de um mapa, num espaço que não conhece. A fotografia tem alguma tradição de ir ao sítio da representação da paisagem. A gente vai a determinado sítio e representa uma paisagem, e portanto a distância não é só aquela que a própria câmara e o próprio papel, não é? A própria transformação da tridimensionalidade na bidimensionalidade impõe, mas também é essa distância de ir a algum sítio ver a paisagem. Pronto, nós quisemos inverter aqui um bocadinho isto e perceber o que é que fica de fora nesta representação da paisagem, portanto, como é que nós conseguimos representar uma certa experiência imersiva, como é que nós conseguimos trazer para a experiência do espaço questões como o som, questões como a gestualidade ou a performatividade, questões como a própria repetição, porque estamos a falar de sítios onde vamos muitas vezes. Não é? Portanto, o projeto gira muito em torno disto. Nós depois, a gênese disto é, cada um de nós trabalha não só em torno da estrada, mas em torno desse troço da estrada que lhe é mais próximo. E depois, cada um constrói um trabalho que é individual e fazemos depois, as exposições são coletivas, não é? Nós não temos esta relação depois de individualidade nos trabalhos e tentamos cruzar estas visões todas num espaço que procure, de alguma maneira, oferecer uma vivência outra vez, não só da representação à distância, mas através da circulação no próprio espaço e a relação com os diversos elementos que são colocados, oferecer uma vivência que seja não só visual, mas nós temos cultura, temos elementos de som, temos elementos textuais. Okay. Como é que conseguimos recriar essa experiência mais imersiva do espaço? Okay. Eu vou abrir aqui uma outra. Uma outra coisa para... Tenho que mudar aqui a partilha. Eu vou usar aqui este espaço de... Nós temos de estar a trabalhar, como tu já disseste, João, com o Museu da Paisagem, que está aqui também, João Abreu, a quem deixa um abraço. E temos estado aqui, estamos a participar no Project Room deles, que é um espaço onde, uma vez mais, tentámos integrar esta relação com a imersividade e aqui com um elemento de duração e também com uma relação de como é que nós podemos fazer uma espécie de mapa infinito. Portanto, o ecrã do computador oferece-nos um plano, uma vez mais, não é? Uma superfície, e Sim. nós queríamos dar aqui uma ideia de um mapa e depois também uma ideia do que é que como é que se pode navegar nesta relação do território
criar uma espécie de situação em que as pessoas têm aqui uma navegação infinita e um mapa infinito, onde estou aqui à procura. Pronto. A paisagem deve mentir. Surgem elementos sonoros também e surgem elementos audiovisuais, portanto estão aqui incluídos o vídeo do Fernando, está aqui incluído o texto do André Fontes, que também está, e há de estar incluída aqui, porque não está ainda terminada, um elemento sonoro de fundo de som, de uma série de sons que são captados aqui da estrada. Ok. Pronto. E depois temos esta relação coletiva de uma vez mais, os trabalhos não estarem apresentados sozinhos, mas aparecerem sempre um conjunto e haver sempre uma conjugação dos vários trabalhos. Ok. E pronto, eu vou deixar, se o Fernando e o Nuno quiserem falar um bocadinho. Sim, nós temos este conjunto de links de informação, também remetem aqui para o Museu da Paisagem, nós temos esta informação também, e de facto era aquilo que eu dizia há pouco, este Project Room do Museu da Paisagem, no vosso caso e no nosso, é uma coincidência feliz, e por dois motivos. Primeiro, pelo vosso projeto, e segundo, pela colaboração que já existe entre vários autores, portanto, que têm trabalhado com o Centro de Estudos e que agora estão com o Museu da Paisagem também, e uma coisa engrandece a outra, não é? Sim, e este trabalho, agora falando um bocadinho, estamos sempre a queixar-nos da pandemia, e aqui, uma vez mais, também foi um projeto que foi obrigado a ter um prolongamento grande no tempo, mas que também tem permitido uma continuidade de reflexão sobre os temas que nós estamos a abordar e um refinamento. O site estará pronto muito em breve. Ok. Então, Fernando, Nuno, querem dizer alguma coisa? Olá, boa tarde. Espera aí. Tens que se calhar... É que eu não consigo... Eu não estou a ver sequer onde é que... O Miguel tem que terminar a partilha dele. Ok. É isso. Feito. Então, com licença, eu só aqui iniciar o vídeo. Eu não tenho assim muito a acrescentar, a não ser, para já, reiterar os meus agradecimentos ao João por me ter convidado. Este duplo convite, não é? Não só com o meu trabalho pessoal, como com a minha participação aqui na invenção da amnésia. Mandar um abraço ao João Abreu, que está aqui. O nosso projeto está, como o Miguel disse, está na fase final. A nossa colaboração com o Museu da Paisagem está por dias, diria. Só de realçar um aspecto aqui na nossa colaboração com o Museu da Paisagem, que de certa forma reflete aquilo que é o espírito deste projeto. Não ser um repositório de trabalhos individuais, ser verdadeiramente o aspecto coletivo deste projeto é de realçar. A nossa primeira exposição em Setúbal correu bastante bem nesse aspecto. Conseguimos integrar os trabalhos de forma bastante satisfatória. Mas aqui, em ambiente web, as coisas mudam um bocadinho. Eu nunca tinha feito nada parecido, confesso. Em ambiente web nós temos que fazer face a uma questão que, de certa forma, conseguimos ultrapassar por vezes numa exposição, que é não andarmos a saltar de imagem para imagem. Uhum. Isso era bastante importante. E nós conseguimos isso, sobretudo através eu acho que conseguimos, enfim, é o meu entender. Eu acho que conseguimos isso, sobretudo, não só através da construção das composições, e essa é a base, diria, mas sobretudo com a inclusão da palavra, dos textos. Ok. A inclusão dos textos do André Fontes, para mim, foi de extrema importância na forma como nós conseguimos integrar e relacionar os trabalhos todos e construir um corpo sólido e coeso, Okay. que vai para além daquilo que outro dia estava a brincar com o Miguel. Okay. Vai para além daquilo que é uma espécie quase de jogo da glória. Não é. É muito mais do que isso. É um trabalho que ganha densidade precisamente pela dimensão tempo e pelo tempo da palavra, sobretudo, não só pelo tempo das imagens.
Sim. E eu acho isso também importante neste trabalho. Pronto, eu não tenho assim muito mais a acrescentar, acho que o Miguel... Queres dizer alguma coisa sobre os teus 3 projetos? Os anteriores, aqueles que falaste os teus individuais? Dos individuais. Trabalhos que eu desenvolvi entre 2011 e 2014. O projeto chama-se Mapa 454, que corresponde à Carta número 454 dos Serviços Cartográficos do Exército. Estou bastante, eu diria, que me consumiu durante 3 ou 4 anos. Foi feito aqui numa área à volta da minha casa. Eu antes de optar pelo mapa, que é interessante, antes de optar pelo mapa, antes de integrar o mapa no trabalho, identifiquei 3 ou 4 locais sobre os quais me estava a falar, que correspondiam a determinados fenómenos que decorrem da expansão urbana, sobretudo fruto da construção da ponte. Exato. Identifiquei 3 ou 4 locais e depois percebi que eles estavam todos dentro do mapa. Ok, eu não preciso. Eu vou trabalhar apenas na área deste mapa, porque nesta área eu consigo convocar uma série de questões que me interessavam convocar e não preciso de ir mais longe. Isso trouxe-me imensas vantagens, a proximidade, e isso é muito importante para o meu trabalho, a proximidade com o local com os locais que fotografo. Okay. Essa proximidade permite-me ter essa relação de intimidade. Claro. É extremamente importante o revisitar e por aí fora. Okay. Portanto, na altura, era suposto ser um trabalho sem fim, em boa verdade. Aliás, os meus trabalhos, eu quando os começo, é mesmo com esse objetivo de ter um trabalho que não tem um fim previsto. Tá bem. Neste momento tem três capítulos. Ok, está bem. Ok, Fernando, obrigado então. Obrigado por essas breves palavras. Boa continuação. Agora um abraço também ao Nuno Andrade, que ele agora está ali calado. Ok. Não sei se o Nuno se quer acrescentar alguma coisa, dizer alguma coisa também. Nuno? Olá a todos. Olá. Não tenho muito mais a acrescentar, acho que já falaram. Não te estamos a ouvir muito bem. Eu pelo menos não te estou a ouvir muito bem. Isto de estar em casa, em teletrabalho, não é fácil. Eu não te estou a conseguir ouvir. Ok. Acho que o Miguel e o Fernando já disseram, falaram acerca do projeto. Desculpa, Nuno. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Agradecemos essa tua intervenção, mas acho que não vai dar. Obrigado na mesma. Eu vou passar ao Duarte. Ainda antes de passar ao Duarte, depois no final... Portanto, era suposto eu também falar um pouco sobre os meus projetos. É um pouco estranho de estar-me a entrevistar ou moderar-me a mim próprio, mas eu vou tentar ser moderado, se tivermos tempo. Portanto, deixo-me para o fim. Introduzo o Duarte, se é que ele necessita de introdução. Penso que hoje em dia é um dos autores portugueses que quase poderíamos dizer que dispensa introdução. Tal é digamos, a longevidade e a dimensão do trabalho que já leva. Temos connosco uma das... Ele decidiu, portanto, mostrar-nos uma coisa que, curiosamente, também está editada pelo Museu da Paisagem já em livro. Foi uma bela escolha, porque também nos permite não só essa solidez de uma obra que está editada e que foi pensada em conjunto com o Museu da Paisagem, por ele mesmo, pelo João Abreu, mas também nos permite ter uma perspectiva sobre o seu processo de trabalho. E eu recordo-me, porque estive presente, digamos, até como escritor, eu não fui o curador, mas fui eu que escrevi a folha de sala de uma exposição que
que ele teve connosco no Centro de Artes e Imagens há 10 anos, ainda eu era aluno, mas o Nuno Faria fez-me essa patifaria de me obrigar a escrever uma folha de sala enquanto, e quase ser digamos, o coautor daquilo que lá estava escrito, que na verdade foi, e foi incrível perceber aquilo que eu não conhecia, na verdade, ou seja, não só a vastidão da obra, como o processo e a pessoa em si, não é? Portanto, Duarte, obrigado por teres esta gentileza de estar connosco e com o Centro de Estudos, com o Politécnico, enfim, já há tanto tempo, e por nos ires dando conta do teu trabalho, e passo agora a palavra. Obrigado, João. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui presente e também ao António Ventura e homenagear esta vossa luta persistente numa área que eu acho que é tão difícil de se ingrar neste nosso Portugal. Mas então eu vou falar um bocadinho do meu trabalho e agora, ainda durante esta apresentação, eu mudei aqui um bocadinho a agulha em relação ao que tinha previsto inicialmente e vou partilhar o ecrã. Desculpa. E já vos explico então o sentido daquilo que vou mostrar. Estão a ver aqui uma imagem da Ponta da Erva. Já vimos esta imagem de manhã e dá-me ideia que esta imagem tinha um marco geodésico. Não tinha. Não era esta. Eu vou passar a explicar. É assim, Então era muito parecida. Era muito parecida. No decurso desta sessão, já vamos ver essa imagem. Tenho-me lembrado, e até para falar um bocadinho mais detalhadamente do meu processo de trabalho, do mapeamento fotográfico do espaço português. Claro. Eu fui convidado, tinha dado uma aula na Escola da Cidade, em São Paulo, assim à distância, obviamente, na segunda-feira, em que mostrei isto que vos vou mostrar a vocês. Tem tudo a ver com a nossa sessão e particularmente com este trabalho, com o Depois da Estrada, que é o projeto que está publicado no vosso site. E então, justamente, eu para a Escola da Cidade falei do estuário do Tejo, que era aquela encomenda, que era uma escola de arquitetura, e pediram para falar da relação de Lisboa com o Tejo e, sobretudo, todo o povoamento à volta do estuário do Tejo. Eu tinha fotografado há cerca de um ano o estuário do Tejo e então a apresentação para o Brasil terminava nesta fotografia. E aquilo que eu vos quero então falar é começar por esta viagem maior, que é um projeto que faz parte da trilogia em que está incluído o Depois da Estrada. Sim. Este projeto de viagem maior eu desenvolvi com o João Abreu, o diretor e o criador do Museu da Paisagem. E cá está a fotografia que tinha sido mostrada pelo João. Exatamente. Em que são notórias algumas diferenças em relação à imagem anterior. São 25 anos de diferença. Esta viagem maior são duas viagens que se entretecem sobre o nosso Portugal. São 6.000 quilómetros de viagem, em que eu mostro imagens dos anos 80 e 90 e o João Abreu fez a viagem o ano passado, 2019, os tais 6.000 quilómetros, que é a distância que vai do Cabo da Roca aos Montes Urais e que no fundo é quase como ter toda a Europa neste nosso pequeno retângulo. Claro. Agora vou passar isto assim rapidamente, intercalando as imagens do João Abreu feitas em 2019, cá está uma da Ponta da Erva, que ele também mostrou no painel hoje de manhã, e as minhas, isto é só uma viagem por dia e é só metade da viagem. Sim. As minhas feitas nos anos 90, cá está uma do João, Carreira do Paço, Cais das Colunas, em 89, vejam lá, 31 anos. Estamos aí por sul, como se pode ver. Portanto, é sempre este diálogo que no livro também é estabelecido. Ok. Duas formas de ver e de refletir sobre o espaço português através da fotografia. Uma joia da nossa arquitetura maneirista, Era dos Mártires, Portas da Roda. E já estamos no fim desta pequena apresentação da viagem maior. E é aqui que eu queria chegar como, enfim, eu tenho
Eu gosto muito de cartografia e a cartografia tem servido no meu trabalho como uma referência absolutamente fundamental para o percurso do espaço português. Isto é, eu quando comecei a trabalhar no final dos anos 80 ou em meados dos anos 80, esta era a única ferramenta que cobria todo o país, que era acessível, não é? Ou relativamente acessível. São 648 cartas do território continental, depois há as ilhas também, na escala 25.000. Esta é a carta número 223 que estamos aqui a ver, que corresponde a 16... Deixa-me aqui ativar o ponteiro. São, portanto, 223 e são 16 km por 10 de altura, digamos assim. E o ponto que eu vos queria mostrar era aqui, Serra da Estrela. Portanto, esta é a carta da Serra da Estrela, do Maciço Central, e temos aqui a torre. A viagem que eu vos tinha a falar, de onde eu parti na Ponta da Erva, vinha ter aqui, passava pela torre. E eu na torre gostava de fazer uma introdução sobre o meu mapeamento e a forma como tenho as fotografias georreferenciadas, ainda não sei. Okay. Em que cada ponto que se vê aqui tem um número, uma cota associada, que são fotografias do meu arquivo. Eu vou-me afastando agora, temos a mesma carta 223, e vamos afastando, sempre com a carta marcada, e esta é a imagem portanto, são tudo pontos que eu tenho fotografados, georreferenciados, aqui Portugal mais alargado, e aqui todo o espaço com a tal carta 223 ali marcada. Fazemos agora, isto são o conjunto dos pontos, sensivelmente, já está um bocadinho desatualizado, mas é uma imagem fiel do meu levantamento. As pessoas às vezes queixam, deixem-me voltar um bocadinho atrás, queixam-se que o Sul está muito mal representado. Mas no Sul a paisagem é muito mais monótona, digamos assim, mais contínua. Há um povoamento muito menos denso. Isto basicamente quer dizer que um hectare de terra alimenta muito menos gente do que alimenta no norte, de maneira que o povoamento foi muito mais denso no norte. Claro. No fundo, reproduz um pouco o mapa das freguesias, em que elas são muito mais densas a norte do que a sul. Claro. Deste conjunto de pontos que fotografei, tenho vindo a selecionar ao longo do tempo cerca de 3.200, 3.500 que eu considero fundamentais para uma caracterização daquilo que é o espaço português, tanto de paisagem como de arquitetura. Claro. Arquitetura, urbanismo, povoamento. E é a partir desta visão de conjunto que eu procuro construir os meus projetos. Vamos voltar ao mesmo ponto, à torre na Serra da Estrela, e aqui a azul está implantada a tal viagem maior que já fizemos metade do percurso, assim muito a correr. Okay. E aqui, curiosamente, ou talvez não, cruza-se uma outra viagem que faz parte desta trilogia, que se chamou Caminhar Oblíquo, foi o primeiro livro a sair. Esta viagem maior deverá estar pronta agora no início de dezembro, e está marcada a apresentação para o dia 10 de dezembro na Biblioteca Nacional. Okay. De maneira, esta viagem, este Caminhar Oblíquo, foi uma viagem que eu fiz desde o Penedo de Durão, Freixo de Espada à Cinta, junto ao Douro, à fronteira com a Espanha, até ao Cabo da Roca. Okay. A viagem maior foi feita de carro, esta foi feita a pé, o Caminhar Oblíquo, durante 15 dias, 530 km, em autonomia. Enfim, uma aventura bastante dura, a dormir no campo, sem apoio de ninguém, a não ser, curiosamente, um grande amigo meu da Aveiro, que é o Luís Oliveira Santos, que me foi levar ao Penedo de Durão, e o João Abreu, que me foi buscar ao Cabo da Roca, já com menos 4,5 kg. Foi o que eu perdi durante a caminhada. Portanto, eu agora vou fazer este pequeno itinerário, só para exemplificar, claro, claro, até ao ponto em que se cruza com este projeto que está no site do vosso centro, João, okay. que é o tal depois da estrada, que é esta linha verde. E a viagem maior, como veem, continua labiríntica por esse Portugal fora. Cá estamos na torre, eu agora vou avançar também rapidamente. Já agora, este foi o percurso que eu fiz até, portanto, este é um ponto muito interessante, porque eu via mais de 100 km do que iria fazer depois até. E por aqui, sempre pelas Comieiras. O sentido desta viagem foi percorrer a Cordilheira Montanhosa, que liga Monte Junto Estrela e que separa o Portugal Mediterrâneo a sul do Portugal Atlântico. No Portugal Atlântico a norte. Isto segundo Orlando Ribeiro, em 1935. Ao que havia faz 100 anos.
Eu dormia no campo, como vos falei, às vezes nem sequer tinha espaço para montar a tenda e dormia ao relento. E pronto, vamos ao fundo da Serra da Gardunha, a Cova da Beira, o fundão fica algures por aqui, atrás da vaca. Um marco, uma mariola de referência dos pastores, as eólicas por todo lado. Vemos a Serra da Estrela ao fundo. Eu ainda apanhei um bocadinho de neve na Serra da Estrela, outra noite. Eu andava cerca, a média foram 35 km por dia. Já estamos quase a chegar ao fim. E depois cruzamos então com a linha verde e esta linha que eu vou apanhar. Aqui já vemos melhor o conjunto das três viagens que fazem a trilogia. Este foi o ponto de cruzamento do depois da estrada com o caminhar oblíquo. E estamos relativamente perto de Nação, um bocadinho a norte. Ensinei a falar e de Tomar, enfim, este total, este é Álvaro. Esta viagem foi feita em 2018. Esta imagem vemos o reflexo, um ano depois dos grandes incêndios de 2017, particularmente o de outubro. Peço desculpa, neste até foi o de Salvador, foi em junho, não foi? Esta viagem tu disseste-me que foi em junho. A viagem foi de 2018. O grande incêndio, eu estava a falar do grande incêndio de 2017. Ah, ok. Isto era uma estrada descontinuada, digamos assim, embora fosse ainda acessível ao trânsito, mas tinham feito outra com menos curvas. Amêndoa, Belver, e aqui já estamos no Tejo, e se continuássemos, depois estávamos na Foz do Zedo, e depois subíamos pelo Navão acima e estávamos em Tomar. Temos aqui a viagem maior, portanto é este último volume que vai sair, o caminhar oblíquo, e aqui o depois da estrada, o tal projeto que está no vosso site. Ok. A comparação dos três, e aqui os três livros. Okay. O grande objetivo desta iniciativa foi, de facto, e mesmo das viagens, foi a publicação em livro. Eu queria aqui homenagear a Mariana Val, que fez o grafismo nestas capas, que eu acho que estão muito bonitas. Enfim, deste à parte, isto produz sem água dentro, cada um toma o que quer. E aqui, para terminar, a sobreposição das três viagens, que, como vocês podem ver, quase que desenham um mapa do território. De forma que é isto que, no meu trabalho, que eu considero essencialmente documental sobre o espaço português, eu tenho aquela convicção, eu sou arquiteto de formação, de que o conhecimento do espaço ajuda ao desenvolvimento, claro, e desenvolvimento social, cultural e, consequentemente, económico, e como tal é isso que eu tenho procurado no meu trabalho através de uma série de projetos. Agora não sei se... Deixem-me aqui, com licença. Não, se calhar agora não sei, João, o que nós temos no... Vou interromper aqui a partilha. O que nós temos no site é esta viagem que eu mostrei, que eu mostrei agora. Se calhar eu deixava abrir agora o tempo à conversa, não sei se há perguntas. Aquilo que eu conversei contigo era justamente, face à vastidão do teu arquivo, o que é que nós selecionávamos, quer dizer, ou seja, essa foi sempre a minha questão inicial, porque eu vou-te dizer que, por mim, ou por nós, se calhar, não posso falar por mim, isto é uma iniciativa do António e, digamos, neste caso agora, do António e minha também, de certa forma, mas a nossa dificuldade é como é que a gente vai conseguir abarcar mais coisas tuas. E penso que teremos que conversar e resolver isso no futuro, porque é necessário, tu próprio irás provavelmente minar o teu arquivo de outras formas, não é? E se isso contribuir não só para a divulgação, mas para a tua própria aproximação diferenciada sobre o assunto, como eu penso que a tua relação com o Centro de Estudos, com o Politécnico, com o Nuno Faria, enfim, com as pessoas que depois foste conhecendo, e agora com o João Abreu, como Museu da Paisagem, foram contribuindo para aprofundar também, digamos, ao fim e ao cabo, o teu conhecimento sobre ti mesmo, que às tantas, eu não sei se já te perdes nas tuas coisas ou não, não é? Ou seja, claro que tu tens
nós ainda não, nós já estamos a ver aqui um pouco da tua capacidade de organização, que é absolutamente genial, mas as pessoas não sabem, ou seja, eu já sei porque eu já vi, não é? Mas, e portanto, apesar de tudo, dessa capacidade de organização, o corpo de conhecimento que tu já geraste ultrapassa largamente a tua possibilidade de extração daquilo, não é? Portanto, tem que ir, ao fim e ao cabo, tens que ir estruturando e conhecendo o teu trabalho, não é? De certa forma, tu que já o fizeste, mas há sempre novas formas. Eu não sei se concordas com o que eu estou a dizer ou não, quer dizer, ou seja, posso estar a dizer Concordo, está sempre formas diferentes de olhar para um arquivo. Exato. No meu não me perco, eu tenho trabalhado muito a exposição do próprio arquivo, através de várias exposições. Isto é cerca, enfim, para quem não conhece bem, neste momento é 1.700.000 e tal, 760.000 fotografias. Claro. E quase tudo sobre o espaço português, também tem outras coisas, obviamente. Claro. Mas tenho, isto é, tenho encontrado sempre formas variadas de mostrar o arquivo. Claro. Tenho, enfim, estabelecido parcerias e desenvolvido projetos pontualmente e a apresentação de trabalhos em iniciativas como esta. Agora, relativamente ao Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, estou obviamente disponível desde já, como em 2012, quando fiz a exposição lá em... Exatamente, 2012. Arte e Imagem, exatamente. É verdade. Agora, deixa-me aqui fazer dar um à parte. Eu já conheço o João Abreu desde há 20 e tal anos. Sim, imagino. Fomos alunos de um mesmo professor, de maneira que depois tivemos, enfim, cada um com as suas vidas, famílias, etc. E reencontrámos há cerca de 2, 3 anos, quando ele iniciou o processo de criação do Museu da Paisagem. Claro. Ótimo. Abro ao público a possibilidade de colocarem questões, se entenderem. Já agora posso. Estás-me a ouvir? Força. Obrigado. Duarte, já que te apanhei aqui, gostava de perguntar qual é a diferença. Eu acho que tu fizeste trilhos neste trabalho com o Museu da Paisagem. Tu fizeste um percurso a pé e um percurso de carro, se não estou em erro. Queres apontar diferenças na forma como trataste o território num caso e no outro? Sim, olha, uma diferença é logo, quando vou a pé, tive que ser muito mais disciplinado em relação ao número de fotografias que fazia por dia. Isto é, isto são questões muito práticas, que se calhar não interessam a metade das pessoas que aqui estão, mas vou ser rápido. Eu tinha 5 baterias para a minha câmara, eu já agora faço a publicidade com uma Canon 5D Mark II. Eu tenho também uma Mark IV, mas a Mark IV é muito mais consumidora de energia do que esta mais antiga, e então eu conseguia fazer mais fotografias com a Mark II. E então eu fiz as contas, cada bateria dava para cerca de 1.500 fotografias, eu tinha 5 baterias, teria 500 fotografias para fazer por dia, ao contrário do que normalmente faço num dia de trabalho contínuo, de sol a sol, muitas vezes ultrapassa as 2.000 fotografias, porque para mim, de facto, a relação com o ato de fotografar e de procurar a paisagem é aquilo que me interessa verdadeiramente na fotografia. E então, no carro, tenho uma folga bastante maior e posso ser mais indisciplinado, mais como gosto de ser. O andar a pé tinha mais limitações pelo facto de não ter apoio nem poder recarregar as baterias. Não é? E depois, já me fizeram uma pergunta curiosa, que é se o facto de um determinado sofrimento, chamemos-lhe assim, do exercício, do esforço físico, se tem alguma influência na fotografia. Eu sinceramente acho que não. Se tiver é pela negativa, isto é, uma pessoa em sofrimento, com fome, com sede, o que quer que seja, a cabeça não funciona tão bem. Depois há outros aspectos que podem ser interessantes, mas acho que tem sobretudo influência esse processo, a relação do corpo com a terra, depois com o tratamento posterior daquilo que recolhemos nas fotografias. Já não há muito a fazer, mas sobretudo na escrita e na reflexão, uma vez que eu também tenho... Cada vez gosto mais de escrever, porque eu acho que
todos os meios de expressão têm as suas limitações, não é? Eu costumo dizer que começo a escrever quando já não consigo dizer aquilo que quero com as fotografias. E então, voltando a essa relação, de facto dá origem, sobretudo, é um Portugal muito diferente visto da estrada e visto do caminhar. Eu percorri vários sítios que não eram pura e simplesmente acessíveis de automóvel, por exemplo. Isso foi marcante nesta viagem, nestas duas viagens, na comparação entre o depois da estrada. Eu também acho que fiz a viagem maior. A história é a seguinte: eu desenhei o itinerário e era para ser a minha ideia inicial. Estes projetos já têm todos vários anos, era ser eu a fazer a viagem. Só que depois, com o desenvolvimento da paisagem e do interesse que o João também sempre demonstrou por esta iniciativa, eu convidei-o a ser ele a mostrar, a fazer a viagem. Isto também foi uma partida, porque foram muitos quilómetros que ele fez e sofreu bastante com isso. E então o livro acaba por ser, quanto a mim, ganhou muito com esta opção, porque este diálogo entre um Portugal dos anos 80 e 90, com um determinado tipo de fotografia, em película, preto e branco, etc., com o Portugal que ele viu o ano passado, quando percorreu o país. De maneira que este diálogo acho que trouxe uma grande mais-valia a este projeto. Sim, o João já tinha feito referência a isso na apresentação que fez de manhã, não é? Dos intervalos de espaço e de tempo também que o projeto consegue envolver, assim. Sim, isto de facto é um trabalho sobre o tempo. Os capítulos que nós chamamos ao meu capítulo tempo e ao capítulo do João espaço. Isto foi como se eu tivesse percorrido o tempo e o João tivesse percorrido o espaço durante a viagem, não é? Uhum. Ok, meus caros, damos, se não se importam, eu penso que estamos já um pouco em cima da hora, deixem-me só confirmar. Sim, são 4 horas agora, João. Ok. Tenho aqui uma pergunta da Susana. Quais os próximos planos para esta nova plataforma? Portanto, esta plataforma é uma parte do trabalho que nós queremos fazer sobre um chapéu que se chamará Fotografia e Território e, portanto, que se incluirá nas restantes atividades do Centro de Estudos. Portanto, o Centro de Estudos já tem um conjunto de um plano anual de atividades que agora se alarga, portanto, por via não só deste portal, e uma das consequências deste portal é que iremos continuar a convidar autores para fazerem parte do nosso arquivo que tenham projetos consistentes e coerentes e que possam, digamos, enriquecer o potencial do arquivo e o potencial de divulgação de um sítio que existe em Portugal, onde o mundo inteiro pode aceder para conhecer, digamos, não só os elementos, como os projetos à volta de uma determinada forma de fazer fotografia, enfim, dominada por este chapéu que se chama Fotografia e Território. Portanto, um dos planos é convidar mais autores, enfim, convidámos agora alguns de início, uns que já tinham proximidade com os centros de estudos, outros porque eu conhecia os trabalhos, outros por, enfim, sobretudo por razões de diversidade também, e iremos continuar com esses convites. Debaixo do chapéu Fotografia e Território aparecerão outras iniciativas. Pensamos, se o Covid assim o permitir, em 2021 ter um plano de atividades que solidifica ainda mais, portanto, esta presença do Centro de Estudos e desta parte da iniciativa Fotografia e Território. Penso que não tenho aqui mais nenhuma questão. Como vos disse, era suposto
falar um bocadinho aqui sobre os meus projetos. Eu vou ser muito breve. Enfim, o professor António Ventura convocou-me, de certa forma, já nos conhecemos desde que eu sou, aliás, conhecemos-nos antes de eu ter sido aluno do mestrado em fotografia em Tomar. Este ano convidou-me para com ele colaborar nesta parte da fotografia e território, porque ele próprio já conhecia alguns projetos meus nessa área também, e portanto aqui estamos. Hoje é o dia 1 da fotografia e território, mas é também o aniversário do Centro de Estudos. Aliás, o professor António foi cuidadoso e atencioso em assinalar isso desde o início. É uma instituição jovem e que se quer justamente firmar no plano da fotografia em Portugal, com um conjunto de ora bem, produção de conhecimentos. A Susana tem mais uma questão. Produção de conhecimentos a partir dos trabalhos fotográficos existentes. Quem serão os pensadores que irão desenvolver esse trabalho? Esses pensadores, digamos, é a comunidade em geral ou a comunidade que prossegue investigação sobre fotografia e paisagem. Portanto, ou seja, existem alguns centros, existe pelo menos um centro de estudos ligado à geografia no Politécnico de Tomar. Outras pessoas poderão ser contactadas ou contactar-nos por alguma razão. Ou seja, portanto, não sei se isto responde bem à tua questão. Portanto, falaste na produção de conhecimento a partir dos trabalhos fotográficos existentes na plataforma. Essa produção de conhecimento não se consolida apenas, digamos, na forma de textualidade escrita. A própria fotografia, aliás, tu própria tens andado a produzir conhecimento num conjunto de atividades que tens desenvolvido de grande profundidade, e essa produção de conhecimento muitas vezes não está associada à universidade. Neste caso, estamos associados, mas a produção de conhecimento existe em vários domínios. Conhecimento sensorial, imagético, visual, textual, literário, económico, científico, etc. Mas, enfim, penso que, não sei se respondi mais ou menos à tua pergunta. Se alguém também quiser colocar perguntas, digamos, escritas, temos um chat. Eu, entretanto, quando chegar ao final, já abro ainda um pouco ao debate. Vou só, muito rapidamente, partilhar, então, aqui. Eu tenho aqui no site 2 projetos meus, portanto, um deles foi um projeto que eu denominei 180 graus, porque, digamos, era uma questão em torno da paisagem, sobre a retórica da paisagem, nomeadamente a questão da autoria, a questão da recepção estética e dos cânones estéticos de produção de imagens sobre paisagem. O que eu fiz foi colocar uma câmara point and shoot num tripé, portanto uma câmara compacta com as qualidades de uma câmara compacta, o que já de si quebra com alguma forma de fazer paisagem que envolve câmaras de grande ou médio formato, enfim, uma determinada estrutura. Eu só respeitei a estrutura do tripé porque era aquela que me permitia tirar uma fotografia que eu selecionava, virar a câmara ao contrário na direção exatamente oposta, 180 graus, mais grau, menos grau, e tirar outra fotografia absolutamente aleatória, né? E, portanto, aceitar o resultado. Portanto, muitas vezes o resultado era, digamos, relativamente, entre aspas, aceitável, e às vezes era, digamos, menos tragável, se assim se pode dizer. Portanto, no fundo, eu usei-me da paisagem enquanto os 180 graus é também uma posição de antagonismo entre aquilo que está à frente da câmara e quem está atrás da câmara. Portanto, ou seja, como é que é feita a seleção da imagem, neste caso, porque é que o fotógrafo seleciona uma determinada imagem e porque é que a outra é aleatória, embora essa
essa relação da aleatoriedade não seja, digamos, descrita, ou seja, eu apresento as imagens em duetos, mas não digo qual é a imagem aleatória, nem qual é que foi aquela que eu quero tirar, nem por que razão é que eu selecionei aquela imagem. Portanto, isto, digamos, são questões da área urbana, mais nas fraldas urbanas de Torres Vedras, questões que eu eventualmente elenquei, mas eu não dou grandes, portanto, explicações ligadas a isso, não é? O segundo projeto que eu apresento no site foi justamente o meu projeto de final de mestrado no IPT, portanto no Instituto Politécnico de Tomar, ao qual eu dei este nome, que é também uma parte de uma obra do Aquilino Ribeiro, se não estou em erro, que se chama Geografia Sentimental. E, portanto, qual é que é o sentimentalismo? Muitas vezes a paisagem é usada justamente para exprimir emoções do autor, mas, digamos, o título era um bocadinho enganador. As emoções estavam ligadas ao facto deste ser o Rio, concretamente, ser um território de grande proximidade com a minha família, nomeadamente os meus pais, os dois, ambos. A minha mãe nasceu junto à nascente deste rio, que uma delas forte é em Ancião, portanto ela nasceu a poucos metros, quase se diria, da nascente, e o meu pai nasceu num lugar que se chama Póvoa, e no qual ele tem uma ligação enorme com o rio, porque era onde ele brincava, onde ele tomava banho, onde ele passava as férias, onde ele ainda hoje tem um terreno para o qual vai fazer agricultura, mesmo junto ao rio, onde toma banho, etc., essas coisas todas. Eu próprio comecei também, digamos, a minha vida com uma grande proximidade do rio, porque comecei a fugir às aulas para ir tomar banho para o rio, e portanto, mais tarde, voltei ao rio, já desta vez não para fugir às aulas, mas para transformar o rio, de certa forma, em aulas. E portanto há este cruzamento entre o território, a fenomenologia, a história da arte e, digamos, de certa forma, a biografia, não é? Portanto, não me vou alongar muito mais sobre os meus projetos, vou parar aqui com a partilha do ecrã e vou abrir um bocadinho o espaço para alguém que queira, digamos, comunicar, fazer perguntas, quer sobre os fotógrafos, quer sobre a plataforma ou, enfim, o que entenderem. Ok. Então, se ninguém tiver questões, eu agradeço ao professor António Ventura, primeiro. Foi sempre uma pessoa com quem já tenho uma relação longa e que me convidou para colaborar neste projeto. Estou muito agradecido. Em segundo lugar, agradeço aos fotógrafos que estão aqui presentes, quer aqueles que foram convidados para palestrar, o Duarte Belo, a Margarida Correia, o Miguel Rodrigues e depois o Fernando Brito e o Nuno Andrade, e estou aqui a espreitar a Andréia Oliveira também, que colaborou também com dois projetos. Portanto, o que eu desejo é que esta plataforma permaneça viva e cada vez com mais projetos. Portanto, antes de saírem, eu vou-vos convidar a trazerem mais projetos para esta plataforma. Portanto, o convite fica já feito. A ideia é termos uma plataforma em que, se vocês trabalham em território, nós queremos ter esse projeto junto de nós para compilar este nosso arquivo e, portanto, de tempos a tempos eu irei, digamos, selecionando um autor ou um projeto específico e aprofundá-lo de alguma forma através das diferentes vias, seja através de uma entrevista pessoal, escrita, enfim, de paisagem. Teremos essa possibilidade também de
a colher notícias específicas dos diferentes projetos que estiverem na nossa plataforma. Portanto, imaginem que se vocês vão fazer qualquer coisa acerca de um projeto que está connosco, podem nos enviar o press release e podemos eventualmente publicar essa notícia. Ainda não tenho bem a certeza desta possibilidade ou não, mas penso que sim. E agradecer o vosso... ok, obrigado Hugo também. E agradecer a vossa presença. Não sei se o António quer dizer alguma coisa ou se alguém quer dizer alguma coisa para terminar. Caso contrário, estamos no fim. E obrigado. Eu gostava só de facto, de dizer qualquer coisa, de partilhar a minha satisfação e a minha alegria por vos ter aqui connosco e principalmente dizer que este portal é antes de mais uma casa vossa, não é propriamente o nosso portal, acho que é de quem com ele quiser ir e estar connosco, portanto é de todos nós, tem que ser uma coisa, a ideia inicial foi criar uma coisa que possa estar ao serviço e é essa a intenção do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, estar ao serviço de quem faz as coisas, sejam os fotógrafos que produzem os projetos, seja o público que quer aceder a eles e que os quer desfrutar. E estaremos também ao serviço do debate e da construção de conhecimento sobre estas realidades e iremos tentar, como disse o João, promover estas coisas, mas também depende das sugestões e das participações de quem assim quiser estar connosco. Portanto, estou muitíssimo grato a todos e só espero poder contribuir para que isto seja um sucesso. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi uma maneira muito bem disposta de comemorar o nosso aniversário. Obrigado por estarem connosco e até uma próxima oportunidade. Parabéns e obrigada. Obrigado também. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.